Para bater um papo comigo, o doutor Tiago, deputado estadual, que fala conosco nesse momento. Doutor Tiago, muito bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar falando contigo aí e com todos os teus ouvintes dessa grande audiência aí da Acústica. Bom, esse assunto do IP não é um assunto fácil e não é um assunto novo, né, doutor Tiago? Parece que agora as entidades, não só médicas, mas também de funcionários, inclusive do próprio governo, estão buscando para si um entendimento de que tem que achar um jeito do IP ter um outro tipo de financiamento ou de reformular a parte interna para ver se continua funcionando, pelo menos atendendo o mínimo, né? Essa questão do IP ela não é nova, é uma questão que vem sendo discutida há muito tempo, mas que não tem se feito nenhuma negociação, né? Ontem nós conseguimos sensibilizar o governo para a necessidade de iniciar uma negociação, principalmente com os médicos. Sem médicos não vai ter o plano, né? E porque as alternativas que têm se avizinhado não são alternativas boas e razoáveis, suscitadas por alguns segmentos da sociedade. Então, então é importante salvar o plano, é importante que a população entenda que esse não é um plano que só atinge a saúde dos servidores públicos. Ele deve atender 1.200.000 vidas, 1.200.000 gaúchos, mas a população precisa entender que se esse pessoal não for atendido, o que acontece na maioria dos municípios em algumas especialidades, como a obstetrícia, que é a minha especialidade, esse pessoal vai ganhar no SUS. E vai acabar aumentando a dificuldade daqueles que só têm o SUS de conseguirem um atendimento. Então é importante que a gente possa sanear o plano, né? Avançar para níveis melhores. Não é concebível que um médico ganhe para fazer uma visita hospitalar. O que o médico ganha para fazer uma visita hospitalar a um paciente não paga o estacionamento do hospital. Um médico ganhar R$350 por uma cesariana, que ele está cuidando da mãe, do filho, ganhar 3 meses depois R$350 para fazer uma cesariana. Então são valores ainda mais estupefatos quando a gente observa no ano de 2022 que menos de 5% da arrecadação do IP foi para pagar honorários médicos. Que coisa, né? Menos de 5% da arrecadação do IP foi para pagar honorários médicos. Então, é claro que se precisa ajustar receita e despesa. Claro que o IP tem menos de 30 auditores, pessoas que revisam as contas, né? Pessoas que fazem ali, que verificam se aquelas contas estão adequadas. Para a população ter uma ideia, 30 auditores é o que a Unimed tem em um hospital. O IP tem em todos, para atender todos. Então, obviamente que se tem muito desperdício quando se fala em atendimento e principalmente em medicamentos com IP. Mas precisa ajustar despesa e receita e ter uma melhoria nesses honorários médicos que não estão defasados, não tem aumento há 12 anos. Não, é uma coisa complicada. Eu queria te perguntar sobre isso, assim, agora tu falou um assunto interessante e muitas prefeituras também, né, adequaram seus planos de saúde através do IP. Mas esse assunto que tu falaste, assim, há interesse do governo do estado não só fazer há um projeto aí que eu estou sabendo de poder reajustar algumas coisas do IP, dos valores, mas há um projeto, há alguma intenção do governo do estado de rever, de olhar para dentro do IP, como isso tu falaste,
despesas com medicamento, com exames, com hospitais, com tratamentos, confrontar com despesas de funcionários, com médicos, com outras coisas. Há vontade de abrir isso para que médicos, profissionais dos hospitais, funcionários públicos entendam o que está lá dentro, hein? Eu acredito que nesse momento, que é o que a gente está vivendo agora, de um início de um processo de negociação, que até afirmado pela Casa Civil deve terminar até a metade do ano, deve estar tudo aprovado e decidido. Acho que nesse momento sim, porque o contrário disso significa descredenciamento, o contrário disso significa livre negociação, o contrário disso significa privatização, o contrário disso significa terminar com o IP. Então agora nós estamos num ponto que ou o IP se apruma e aponta para um novo tempo diferente, ou termina com o IP. Não existe meio termo mais. Os médicos têm tido essa posição. E ontem o que a gente viu na Casa Civil foi uma proposta levada pelas 3 entidades médicas, Premier, Ambrix e Siemens, acompanhadas da Federação das Santas Casas e Sindiospa, no sentido que possa pagar o mínimo que é a tabela nacional, que é a CBHBM, Tabela Nacional de Procedimentos, que é o mínimo que os planos pagam, né? E que os médicos das entidades médicas se colocam à disposição do IP, por escrito, formalmente, para poder ajudar nesse processo de sangria e de desperdício do IP. Sim. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento assim, de confluência de interesses, de confluência de desejos, de confluência de vontades, até vontade política. Eu acho que eu tenho muita esperança de que a gente vai ter, talvez não o ideal para os médicos, não o ideal para os conveniados, não o ideal para os hospitais, mas o possível para que se possa continuar atendendo. Eu acho assim uma coisa interessante de se olhar, porque como tu falaste, né? Ninguém quer um serviço pela metade, né? Houve denúncias, por exemplo, médico ganhando por fora. Nós tivemos informações de que anestesistas não estão mais atendendo pelo IP. Eu agora há pouco tive aqui com o proprietário de uma clínica oftalmológica que não atende mais pelo IP, porque diz que não vale a pena ligar o aparelho, porque o que recebe é uma coisa ridícula, e com meses depois, né? Quer dizer, nós todos que temos IP, que somos envolvidos no IP, nós não queremos uma empresa fragilizada, nós queremos uma empresa fortalecida. Porque o funcionário público ou dependentes não pode ter uma coisa meia boca, né, doutor? Eu acho que o governo do estado quer fazer um projeto para a Assembleia, para quê? Para aumentar o valor que eu vou ser descontado do meu salário, ou o valor que eu vou ter que pagar de mensalidade. Eu quero saber o seguinte, lá dentro está sendo feito o trabalho de revisão, de abrir essa caixa preta de quem está realmente recebendo todo esse dreno de dinheiro que o IP arrecada, porque não é pouco, né? É milhões de reais que são arrecadados pelo IP. E tem mais uma questão do IP, né? O IP é um plano que não tem nenhuma inadimplência. Ele é descontado da fonte do servidor. Então, isso garante uma receita que nenhum outro plano tem garantido. Pois é. O IP tem essa vantagem. O nosso trabalho lá vai ser realmente tentar abrir essa caixa preta, viu? Então, o que a gente já tem entabulado? Existem essas reuniões que eu faço questão de participar com o governo, com as entidades médicas e com os hospitais, mas, paralelamente a isso, a gente abriu a Comissão de Defesa do Consumidor, que eu sou presidente, para receber o presidente do IP e ele explicar essa matemática de despesa e receita. Nós, paralelamente a isso, já temos marcado uma audiência pública na AMRIX
para discutir lá, para os deputados lá se apropriarem de todas as dificuldades do atendimento médico, e aprovamos ontem também uma subcomissão dentro da Comissão de Saúde para tratar a questão do atendimento, para acompanhar esse processo de reestruturação e torná-lo transparente, e acompanhar a questão do atendimento e também a questão das finanças do IP, que precisam ser muito bem olhadas nesse período. Eu concordo, assim. Eu acho que não é... sim, arrecadação. Vamos imaginar, né? Que há uma diminuição, a arrecadação, por exemplo, feita do funcionário público é muito pouca, daquele funcionário. É incipiente o que arrecada. Bom, daqui a pouco algum ajuste pode ser feito, né? Olha, aumentar de 25 para 40 reais, para 30 reais, ou não aumentar. Daqui a pouco o funcionário que ganha mais, pagar um pouquinho mais. Bom, mas isso é uma coisa pequena perto do dreno que tem aí, né? E eu lhe falo assim porque sempre há uma suspeita, né? De que alguns grupos hospitalares têm uma arrecadação muito grande do IP, enquanto outros hospitais que não têm, o lobby ou a ingerência tão grande do IP recebe muito pouco, né? Então eu acho que tem que abrir direitinho, é uma coisa pública, não tem por que esconder. O governador, eu acho que tem o máximo possível de ser claro, transparente, porque não tem nada a esconder um negócio desse. Eu, sinceramente, se eu fosse no caso do governador Eduardo Leite, a primeira coisa que eu chamaria a Assembleia é o seguinte: vamos abrir uma sindicância interna, contratar uma empresa privada para vir aqui para dentro e olhar o que está acontecendo. Até para nós saber o que nós vamos fazer para frente, né? Esse é o nosso trabalho, é poder fazer dentro dessa comissão uma transparência total. E como tu falaste, bom, lá pelas tantas nós vamos encontrar algumas necessidades. Por exemplo, o cidadão que tem um dependente, ele não pode pagar a mesma coisa que o cara que tem 10 dependentes, né? Mas é um ajuste normal, né? Mas dentro do razoável. Sim. Esses ajustes precisam ser feitos dentro de uma transparência de contas e dentro do razoável. O cidadão que tem 75, 80 anos, por óbvio, ele não vai pagar dentro de um cálculo atuarial a mesma pessoa que tem 30, tem 20. Sim. Né? A pessoa que ganha mais, até nas alíquotas já está muito claro, não pode pagar a mesma coisa que o que ganha menos, né? Então, é claro que ajustes, mas a contrapartida muito clara que a gente tem colocado é a necessidade de correção desses honorários médicos para que efetivamente o credenciado possa ter acesso à consulta, o que muitas vezes ele não tem hoje, e segundo, que a gente possa ter transparência total para exatamente dirimir essas dúvidas que tu está colocando e que também a gente tem em função da falta de transparência. Eu acho que é isso, uma coisa tem que ser transparente isso, né? Bom, ontem nosso repórter Ayrton Lemos esteve conversando, Jefferson Cunha esteve com o vice-presidente do CEPERGS, falando sobre isso, né? Algumas coisas, mas dentro do seguinte: aumentar o desconto do funcionário, porque aumentar o desconto não, aumentar o desconto do funcionário, obviamente, sem o funcionário ter recebido reajuste ao longo de tantos anos, né? E aí ele coloca o seguinte: quem é que tem culpa pela a diminuição da arrecadação no IP? Porque se o IP é proporcional ao salário do funcionário, por exemplo, o funcionário paga lá 6%, 7%, se o funcionário não teve aumento de salário durante 10 anos, obviamente a arrecadação do IP não aumentou 10 anos. Então, é uma coisa interessante de se discutir, né, deputado? Sem dúvida. E tem uma outra questão que as pessoas ignoram, mas que é muito importante a gente trazer aqui. Nós, ao longo desse tempo, nós tivemos decisões judiciais que deram a possibilidade daqueles mais altos salários do Estado poderem não ter IP. Então, nós tivemos dentro do próprio judiciário, né,
decisões que acabaram fazendo com que os mais altos salários do Estado não precisassem mais descontar o IP Saúde ou aderir ao plano. Isso, sem dúvida nenhuma, causa um problema na sustentabilidade econômica do plano. Isso vem ocorrendo ao longo dos anos, né? Realmente isso acabou dando um grande desencaixe em determinado momento. Mas eu estou muito esperançoso. Eu acho que a gente, com diálogo, eu acho que a gente tem grande possibilidade de tornar esse momento de crise que foi agora. E quero fazer aqui uma... Claro que em todas as categorias profissionais existem os maus profissionais, mas as matérias que foram vinculadas foram matérias extremamente tendenciosas, né? Nós tivemos situações ali de anestesistas, de cirurgiões cardíacos, que são duas especialidades, por exemplo, que já estão na livre negociação, eles já se descredenciaram todos. Sim, o anestesista, né? Eu acho que é um, né? Cirurgião cardíaco também. Na reportagem foi trazido, o hospital não faz cirurgia cardíaca, PNP e tal, mas é que os cirurgiões cardíacos todos estão descredenciados. Aí contrata, né? O cara, paga o cara. Pronto. Mas é que nem o anestesista. Eu preciso do anestesista que o IP não paga, eu vou ter que pagar o cirurgião anestesista. Pronto. É claro, mas que às vezes o negócio veio para criar uma cortina de fumaça, né? Exatamente. E talvez, em determinado momento, se tenha outros interesses que não o de construir, né? Às vezes, se tu acaba vilipendiando um bem, tu facilita a compra por preço menor desse bem. E é isso que a gente tem alertado e que a gente está muito vigilante, porque a privatização em nenhum momento foi suscitada por ninguém, mas a gente quer assinar embaixo de que a privatização não é nenhuma espécie de solução para esse processo. Nem a privatização, nem descredenciamento, nem qualquer outra medida que cause ruptura histórica do serviço que o IP vem prestando, que precisa voltar a retomar em sua quantidade e qualidade, com um olhar diferente. Mas muito bom. Doutor Tiago, deputado estadual, muito obrigado pelo carinho de atender a acústica e vamos juntos aí tentar entender esse assunto. Aqui em Camaquã, muitos funcionários aqui são dependentes do IP e nós queremos uma entidade saudável. E pode contar conosco aqui para nós replicar essas notícias que o senhor está conseguindo aí em Porto Alegre, tá bem? Muito obrigado pela cobertura de vocês e a gente, para e passo, vai informando as outras ações. Muito obrigado. Até mais, então.